Salve família bianconeira, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida Bianconeira, o dia a dia da Juventus de Turim, sem cortes, sem edições, como a vida é. Tudo sobre a Juve você encontra aqui no nosso canal, beleza? Hoje, como eu falei, muito provavelmente a gente vai ter 2 vídeos nesse dia e aqui estamos. Segundo vídeo do dia e a gente vai falar sobre mercado, pessoal. O mercado está pegando fogo porque estamos nos dias finais de mercado, né? Ainda tem até 31 de agosto aí o mercado, mas como a temporada vai iniciar esse fim de semana, né? Amanhã começa a temporada do Campeonato Italiano, sábado, os clubes estão tentando se mover para dar aos seus treinadores, os jogadores, o mais rápido possível, né? E a Juventus não é exceção a essa regra, né? Então vamos aqui para as notícias, tá? Eu fiz um esqueminha aqui para não me perder, porque tem muita coisa. Então vou acompanhando aqui no computador e falando para vocês, tá? A primeira coisa sobre o Kalulu. A Juventus estava tudo fechado com os agentes dos jogadores em relação ao salário, tudo fechado com o Milan em relação às condições de pagamento, que eu já trouxe num vídeo aqui, procura aí no canal o vídeo sobre o Kalulu, tá? Faz poucos dias atrás. Porém, o jogador está em dúvidas se vai para a Juventus ou não. Ele quer conversar com o Thiago Motta para ver se ele vai ter um papel importante no clube. E assim, cara, se o cara tá em dúvida de ir para um clube como a Juventus, eu, sinceramente, já abandono esse cara, velho. Porque assim, o cara tá voltando de lesão, o cara jogou pouquíssimo no Milan, né? Que é um grande clube como a Juventus, mas, cara, sinceramente, se você tá voltando de lesão, jogou pouquíssimo na temporada passada com o Milan, né? E o outro clube tá te oferecendo uma oportunidade de jogar com maior frequência, você não pode exigir que você vai jogar muito tempo, entendeu? Você tem que exigir que você vai fazer a sua parte e tentar chegar lá e ganhar a titularidade, né? Mas ele já está querendo garantias com o Thiago Motta, isso aí pra mim, isso não existe com o Thiago Motta, então acho que a Juventus já devia abandonar. A Juventus deu um prazo para ele de, no máximo, até o fim de semana ele decidir aí, né? 1 ou 2 dias, se ele vai vir ou não. A Juventus, se ele não vier, vai focar em outro objetivo. Sinceramente, galera, nesse momento, eu acho que a Juventus tinha que abandonar essa questão do zagueiro, né? Mantém o Rugani, que já está no elenco, que ele já conhece a Juventus, já conhece o Campeonato Italiano, é um cara confiável. Deixa o Rugani aí como opção para a zaga, né? Ele nunca deixa a peteca cair, joga bem. Deixa ele, cara, ele renovou por um contrato tranquilo, ele ganhava muito na Juventus, ganhava 3 milhões e meio, renovou por 2 milhões, deixa o cara, velho, deixa o cara. Ele quer ficar em Turim, a família dele quer ficar em Turim, ele acabou de casar, a esposa dele quer ficar em Turim. Cara, deixa ele ficar em Turim, velho. Na moral, eu acho esse negócio que a Juventus atrás de outro zagueiro aí, perda de tempo, fica cogitando um monte de cara aí. O esquema era ficar mesmo com o Rugani e tentar ir jogar com essa zaga que tem aí, né? Outra coisa, a Juventus está considerando encerrar o contrato do Decílio, tá? E aí ele tem mais 1 ano de contrato, mas ele não está nos planos do Thiago Motta. Só que ele, ao contrário do Szczesny, ele quer receber tudo que ele deve em relação ao salário, né? Então a Juventus vai começar a negociar com ele para ver se ele vai aceitar fazer como o Szczesny fez, reduzir um pouco a pedida, né? E se ele aceitar, a Juventus vai encerrar o contrato dele para ele zarpar e procurar outra oportunidade dele em outro lugar. Ele é um cara que vive machucado, nunca dá para contar com ele mesmo. É um pupilo do Allegri, o Allegri que quis renovar com ele por mais 5 anos, que foi um absurdo. E esse lixo ficou aí na Juventus aí, coitado, né? Ele é ruim, né? Mas ele não tem culpa de ser ruim e do Allegri ter querer renovar com ele por mais determinada quantidade de anos e ele ser terrível fisicamente. Então não é culpa dele, né? Que consiga cancelar esse contrato dele e ele seguir novos rumos. Duvido algum clube que vai querer essa bosta aí, mas tudo bem, né? Vamos ver o que mais que eu separei aqui. McKennie. O McKennie, pessoal, ele começou a testar o mercado, né? Vocês lembram que ele recusou ir para o Aston Villa, né? Na negociação com o Douglas Luiz. E ele começou a testar mercado pedindo um salário de mais de 4 milhões de euros, né? Beirando 5 milhões de euros. E aí ele viu que ninguém quer pagar esse salário para ele, né? Não chegaram ofertas para ele.
a não ser ofertas de clubes menores que não podem arcar com esse tipo de salário, tipo a Fiorentina. E aí ele está repensando sobre a proposta salarial que a Juventus fez para ele de renovação de contrato. Acabou a temporada passada, o McKennie foi um dos melhores jogadores da Juventus na temporada anterior, né? Ele ganhava 3,5 milhões de euros, mas a Juventus está num processo de reduzir salários, então a Juventus ofereceu para ele mais anos de contrato por 2,5. Ele recusou, né? E aí ele falou que queria procurar outra oportunidade de mercado. Recusou o Aston Villa. O Aston Villa não queria dar 5 milhões de salário para ele, mas ofereceu os 3,5 que a Juventus oferecia, que era o salário anterior dele na Juventus, o salário atual dele na Juventus. Ele recusou porque ele achou que ele merecia ganhar 5 milhões. E agora, como não chegou nenhuma oportunidade, ele pediu para conversar com o Thiago Motta, e o Thiago Motta gosta do futebol dele. E ele falou que está propenso a aceitar a proposta da Juventus. Então pode ser, ele já voltou a treinar com o grupo hoje, né? Então existe uma reconciliação entre o Weston McKennie e a Juventus. Ele provavelmente vai ser jogador da Juventus na próxima temporada, a não ser que chegue alguma proposta muito boa para ele e para a Juventus. Então o McKennie muito provavelmente vai ser o volante reserva da Juventus junto com o Fagioli, tá? Isso é uma notícia muito boa. E o Locatelli, por enquanto, tem 3 volantes reservas: Locatelli, Fagioli e McKennie. Isso é excelente porque o McKennie ele pode cumprir lateral, como ele fez na temporada passada e jogou muito bem de lateral direito, tá? Ele pode cumprir o vice meio atacante, como se chegasse bendito Kopp Miners, né? Então ele pode fazer essa função também. Ele é um cara muito versátil, então ele poderia fazer todas essas funções, tá? Seria excelente se ele renovasse, né, por esses valores que a Juventus ofereceu para ele, 2,5 milhões de euros. E eu acho ele um volante muito bom, é um cara muito afidável, né? Ele sempre joga ok, nunca joga muito mal, sempre joga bem ou muito bem. Então eu acho que vale muito a pena a Juventus renovar com o McKennie. Se ele aceitar, vai ser muito bom para a Juventus, né? E com a renovação do McKennie, né, se acontecer, quem pode perder espaço é o Locatelli. Eu não sou fã do Locatelli, já digo aqui já desde de primeira mão. O Locatelli é um jogador muito inconstante, ele jogou muito bem no Sassuolo e eu acredito que ele tenha sido aquele o famoso cara que está num contexto certo, o ruim que está no contexto certo, sabe? O medíocre que está no contexto certo. Acho o Locatelli um jogador muito limitado, muito ruinzão. E ele no contexto do Sassuolo, que era um time encaixadinho do De Zerbi, que jogava muito bem, ele se destacou, jogou bem, foi bem. E na Juve nunca conseguiu desempenhar nada, foi muito mal, com Allegri, com todos os treinadores que ele passou, ele foi péssimo. E aí agora o Tottenham está cogitando a contratação dele. Por mim, se o Tottenham oferecer, cara, 2 chicletes, cigarro, um cacho de banana, pode aceitar, porque esse cara aí simplesmente pra mim não tem espaço na Juventus. O nível dele é outro, né? Ele é um jogador bem medíocre. Eu acho que não tem espaço para jogar na Juventus. Então, vamos ver se vai chegar essa proposta mesmo do Tottenham no Locatelli e se a gente consegue fazer a venda dele. Vamos ver se vai chegar nos próximos dias essa proposta. Com isso também, quem deve perder espaço é o Miretti, pessoal. O Fábio Miretti, a proposta da Juventus era que ele fosse o vice-Kopp Miners, né? Pelas características e tudo mais. Mas com o McKennie é um efeito dominó, né? Se o McKennie ficar e renovar, é muito provável que o Miretti fique na Juventus, ou que o Miretti seja emprestado, ou que a Juventus venda ele, mas com uma possibilidade de comprar ele futuramente. O Genoa tem muito interesse nele, tá? E tá acelerando as negociações. Agora com a Juventus, agora que ficou sabendo dessa notícia, que a Juventus vai continuar com o McKennie, então eles provavelmente vão contratar o Miretti aí, o empréstimo, ou empréstimo com obrigação de compra, aí recompra a favor da Juventus. Provavelmente isso aí vai rolar até o final do mercado, tá? Eu gosto disso, gosto dessa notícia, porque eu acho que o Miretti é muito cru e ele precisa ter uma oportunidade de jogar em um clube menor.
em um clube onde ele possa ter menos pressão, que ele é um cara que sente pressão, e eu acho que vai ser muito bom para ele, para a Juventus, para todo mundo, né? E é isso, vamos ver o que mais que eu separei aqui para vocês. Isso tá acontecendo porque é tudo um efeito dominó, galera. O Gudmundsson, que era do Genoa, o meia do Genoa, tá indo para a Fiorentina. A Fiorentina, com isso, pode liberar o Nico Gonzalez ou para a Juventus ou para a Atalanta. Isso pode liberar o Koop Meiners para a Juve. Tá tudo acontecendo um efeito dominó agora, que o mercado vai bombar agora, galera. Tá? Deixa eu ver aqui. A escalação, eu separei aqui a escalação, mas eu vou fazer um vídeo separado só sobre a escalação, né? Provável escalação nesse fim de semana, beleza, pessoal? A entrevista do Scanavino eu vou deixar pra... Acho que eu ia fazer, mas acho que nem vou fazer, tá? Porque... eu não gosto dele, eu acho ele um administrador bem ruinzão, né? Ele é um dos diretores da Juventus, eu acho ele bem ruinzão. E eu acho ele um cara paia e não quero dar palanque pra esse cara, não. E é isso, pessoal. Tô vendo aqui que era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje de notícias do mercado. Tem uma entrevista com o Thiago Motta que eu quero trazer, uma entrevista recente. Essa sim provavelmente eu vou traduzir e trazer pra vocês aqui no canal, beleza? Vencendo é importante, é a única coisa que conta. Fino alla fine, força Juve.